Primeira questão de matemática da FUVEST 2023, segunda fase. Duas empresas de entrega de mercadorias A e B são concorrentes. A empresa A cobra R$ 4,00 por quilo da encomenda e mais R$ 30,00 de taxa fixa. Já a tarifa da empresa B é de R$ 6,00 por quilo, sem taxa fixa, para encomendas de até 30 quilos. Para encomendas de mais de 30 quilos, a empresa B cobra R$ 2,00 por quilo, mais uma taxa fixa de R$ 120,00. Item A. Dê a expressão da função que descreve a tarifa cobrada pela empresa A em termos do peso X da encomenda. Bom, equação de primeiro grau, né? Bastante propício uma pergunta dessa numa segunda fase, né? Equação de primeiro grau é bem tranquilo. Pelos parâmetros fornecidos pelo texto, nós temos que a empresa A cobra R$ 4,00 por quilo e existe uma taxa fixa de R$ 30,00. Então nós temos coeficiente angular e coeficiente linear aqui, respectivamente. R$ 4,00 por quilo, que é o coeficiente angular, e a taxa fixa, que é o coeficiente linear. Se nós olharmos aqui para esta resolução que fiz, você tem essa descrição matemática. A tarifa cobrada pela empresa A é 4x mais 30. Só isso. Mais nada a ser feito no item A. Bem tranquilo e rápido. Item B. Para qual intervalo de pesos é mais barato pedir uma entrega pela empresa A do que pela empresa B? Ou quando que a taxa na empresa A vai ser mais barata, né, do que a da B? Eu preciso equacionar agora a matemática envolvendo o B, que o A já foi feito. A tarifa cobrada por B seria 6 vezes o quilo se o x for menor que 30, que é uma restrição, um domínio de função aqui. Essas ideias de domínio de função, se alguém quiser estudar depois o assunto, tem a ver com isso. E aqui no caso, se o domínio da função for maior que 30, a descrição matemática é essa. 2 vezes o valor do quilograma mais 120 de taxa. E eu quero saber quando que a tarifa da empresa A é menor que a da B, no caso, com essa restrição inicialmente, se x é menor que 30. Para essa restrição, a função que eu uso é 6x. Então eu escrevi a equação da tarifa de A menor do que a da tarifa de B. Trabalhando matematicamente, você chega que x tem que ser maior que 15. Então, acima de 15 quilos é que a empresa A vai cobrar menos. Mas nós não podemos passar de 30 quilos, né? Pode ser maior que 15, mas tem um freio aí. Então, o nosso intervalo é de 15 a 30, incluindo 30. Agora, se por acaso a quantidade de quilos que você vai pedir é maior do que 30, então essa desigualdade que iniciou a nossa conta, ela precisa mudar. Eu, em vez de usar a primeira equação da tarifa de B, eu vou usar a segunda equação da tarifa de B. 4x mais 30 é a tarifa do A, tem que ser menor que 2x mais 120, que é a tarifa de B, nessa condição de maior que 30. Isolando o x, você chega a uma conclusão de que tem que ser menor do que 45. Menor que 45 quilos, a tarifa em A é mais barata. Só que nós estamos na condição de x ser maior que 30. Portanto, 30 e a 45 é a faixa de preço que ficaria mais barato. Fazendo a união desses dois intervalos, nós podemos dizer que vai de 15, inclui o 30 e vai até 45. O que daria essa resposta aqui. De 15 a 45 é o valor do peso para que a tarifa em A seja menor que em B. É uma descrição matemática razoavelmente chata, mas necessária para uma segunda fase. Item C. Um cliente solicitou 2 encomendas, uma entregue pela empresa A e outra pela empresa B, com peso total de 200 quilos. Quais são as possíveis maneiras de distribuir esse peso entre as duas empresas, sabendo que a tarifa de entrega total foi de R$ 850? Então veja, nós temos 200 quilos a serem encomendados e o valor pago de fato foi 850. Ele pergunta as possibilidades, né, de que isso aconteça. Né? Quantos quilos eu peço em A e em B para que as duas encomendas totais deem 850? Então, a gente tem que escrever isso.
Primeiro ponto, para que a somatória dos quilos dê 200, né? E também que as tarifas somadas dê 850. São as duas equações. Essas duas equações elas vão ser analisadas dependendo dos intervalos. Veja que num primeiro momento eu coloco aqui x maior que 30, né? É uma possibilidade. E depois eu vou descrever o caso para x menor do que 30 e redijo as equações que convém. Veja que aqui eu tenho um par de equações envolvendo a tarifa em A e em B, e aqui eu tenho um outro par de equações envolvendo as tarifas em A e em B, com a tarifa em B respeitando a condição. Isto é um conceito, como eu já mencionei, de domínio de função. Então, se a quantidade é maior que 30 quilos, a equação que rege é 2x mais 120. E aí a gente coloca 2x do B mais 120. E como a gente sabe que o x do B mais x do A é 200, o x do A é 200 menos x do B, que aqui eu já substituí para que uma incógnita só fique presente. Substituindo essas duas equações nessa aqui, que é o somatório dos preços, você cai nesta igualdade, que resulta num xb igual a 50. Logo, xa é 150. Isso está de acordo com o domínio, então é uma resposta válida. xa 150, xb 50. E depois eu faço o mesmo cálculo agora para xb menor que 30. Modifico a função, porque menor do que 30 teremos então 6x. Faço as mesmas substituições, jogo nessa equação do somatório das tarifas, isolo a incógnita xb, que dá 10, e a xa, portanto, 190. Então aqui temos as respostas. Você pode fazer as encomendas com 150 de A e 50 de B, ou com 190 de A e 10 de B. Então esses seriam os valores que correspondem à resposta. É um tipo de postura matemática muito importante para quem vai fazer engenharia. Isso aqui seria o básico do básico para começar cálculo 1. Então, se você pretende fazer engenharia, meu caro, é bom você estudar esse conteúdo, porque você vai precisar bastante disso aqui.